Oi gente, tudo bem? Meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai continuar nosso curso de derivadas aqui em Cálculo 1, tá bom? Falando sobre o crescimento e o decrescimento de funções. Então a gente vai ver como que a derivada pode auxiliar ali pra gente ver quando uma função vai ser crescente ou não, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, gente, primeiramente, por definição, quando que uma função é crescente ou decrescente? A gente fala que uma função vai ser crescente se um intervalo, todo o valor de x ali cumprir com isso aqui, que se x1 for maior que x2, então determinado valor de x for maior do que outro, então o f de x1 tem que ser maior que o f de x2. Então, uma função crescente, ela tem um formato assim, né? Ela está crescendo. Isso quer dizer que esse valor de x aqui, por exemplo, é menor do que esse, e, portanto, o f desse x aqui vai ser necessariamente menor do que o f desse x aqui, beleza, gente? Agora, para uma função ser decrescente em um intervalo, todo x desse intervalo tem que cumprir com isso aqui, que se x1 for maior que x2, a mesma coisa que a gente tinha aqui em cima, o f de x1 vai ser menor que o f de x2. E aí, cumprindo isso, a função vai ser decrescente naquele intervalo, tá bom? Então, se em determinado intervalo sua função tiver um comportamento mais ou menos assim, ó, a gente tem que esse valor de x é menor do que esse valor de x, né? Porém, o f desse x é maior que o f desse x aqui. Portanto, aqui a função é decrescente, ao contrário desse aqui que a gente viu aqui em cima, beleza? Então, ó, gente, observando esse gráfico aqui de exemplo, quando que essa função vai ser crescente ou decrescente? Então, ó, eu vou pintar de roxo sempre que for crescente e vou pintar de verde sempre que for decrescente, tá bom? Então, vamos começar. Entre x1 e x2, a função é crescente ou decrescente? É crescente, certo? Então, vou pintar de roxo aqui, porque, ó, o x2 é maior que o x1. E o f de x2, que está aqui em cima, ó, lá no topo, também é maior que o f de x1, que no caso o f de x1 é zero, né? Agora, entre x2 e x3, a função é crescente ou decrescente? É decrescente, porque o x3 é maior que o x2, porém, o f de x3 é menor que o f de x2. Ó, o f de x2 está aqui e o f de x3 está aqui embaixo. Então, entre x2 e x3, sua função é decrescente, beleza? Aí, entre x3 e x4, ela volta a crescer, ela está crescendo de novo, cumprindo o requisito que x4 é maior que x3, então o f de x4 é maior que o f de x3. E, por fim, entre x4 e x5, a sua função volta a decrescer. Ó, virou um escorregador de novo, né? x5 é maior que x4, mas o f de x5 é menor que o f de x4. Então, beleza, a gente já identificou aqui quando que a função é crescente ou decrescente, porém, observando o gráfico. Agora, se eu te perguntar quando que a função x ao cubo mais x ao quadrado é crescente ou decrescente, porém, sem olhar o gráfico, você consegue me responder isso aqui? Só de olhar a função assim, você consegue, algebricamente, provar quando essa função é crescente ou decrescente? É isso que você vai aprender nessa aula, gente. A gente vai falar sobre o teste de crescimento e decrescimento usando as derivadas. Então, esse teste fala pra gente que, dada uma função f de x, a gente tem que, nos intervalos em que o f' de x for maior que zero, então a derivada for maior que zero, a função f de x vai ser crescente. E nos intervalos que a derivada for menor do que zero, a função f de x vai ser decrescente. E quando o f' de x for igual a zero, ou seja, os valores de x que fazem nossa derivada ser exatamente igual a zero, aí a gente fala que a gente tem um ponto crítico, que é onde nossa função está mudando de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente, tá bom? E, gente, pensando bem, isso aqui, essa regrinha que a gente acabou de ver, faz sentido, não faz? Porque, olha só, entre x1 e x2, a gente viu que a função era crescente. E a reta tangente a qualquer valor de x nesse intervalo forma um ângulo menor do que 90 graus com o eixo x. E a gente viu lá nas primeiras aulas que, quando isso acontece, a derivada é positiva, porque a tangente de um ângulo menor do que 90 graus é positiva. Agora, quando a gente tem uma parte decrescente da nossa função, aqui entre x4 e x5,
A reta tangente a qualquer valor de x aqui nesse intervalo vai ser uma reta que forma um ângulo maior do que 90 graus com o eixo x. E a gente sabe que a tangente de um ângulo maior do que 90 graus, entre 90 e 180, é uma tangente negativa. Então, a derivada aqui vai ser negativa, certo? Então, faz todo sentido essa regrinha aqui que a gente viu. Agora, vamos aplicar ela aqui nesse exercício, tá bom? Então, agora sim, a gente consegue ver quando que a função x ao cubo mais x ao quadrado vai ser crescente ou decrescente. Então, qual é o primeiro passo, gente? Bom, a gente viu que para a gente ver quando a função vai ser crescente ou não, a gente tem que conhecer a derivada dela, para ir estudar o sinal dessa derivada. Então, primeiramente, vamos derivar nossa função aqui, tá bom? A gente tem que f de x é x ao cubo mais x ao quadrado. Então, o f' de x vai ser, no x ao cubo, o 3 vai cair multiplicando, aí fica 3 vezes x elevado ao quadrado, e no x ao quadrado é o 2 que cai multiplicando, aí fica 2x. Beleza, essa aqui é a nossa derivada da função 3x ao quadrado mais 2x. Então, o primeiro passo já foi, que era derivar nossa função, né? Agora, o segundo passo é estudar o sinal dessa derivada. Então, a gente tem que ver quais são os valores de x que, substituídos aqui no f' de x, fazem essa expressão ser positiva ou quando fazem essa expressão ser negativa. Para aí a gente conseguir saber em quais intervalos de x a função f de x, dada aqui no enunciado, vai ser crescente ou decrescente. Então, vamos fazer o seguinte, já que aqui a gente tem uma função do segundo grau, vamos resolver ela igualando a zero, 3x ao quadrado mais 2x igual a zero, e ver quais são as raízes disso aqui, quais são os valores de x que fazem isso ser exatamente igual a zero. Então, vamos por partes, tá bom? Quando que isso vai ser zero? A gente pode colocar o x em evidência, aí fica x vezes 3x mais 2 igual a zero. E a partir daqui, a gente consegue encontrar nossas raízes. A primeira raiz, x1, vai ser o próprio zero, porque daqui a gente tem que x pode ser igual a zero. E a segunda raiz, a gente tem que 3 vezes o x2 mais 2 pode ser igual a zero. Então, 3x2 igual a menos 2 e, portanto, x2 igual a menos 2 terços. Então, beleza, a gente encontrou nossas duas raízes, os dois valores de x que fazem nossa derivada ser exatamente igual a zero. E a gente vai colocar esses valores aqui nessa reta, tá bom? É uma reta que vai expressar os valores de x e a gente vai colocar o menos 2 terços e o zero. Lembrando que o menos 2 terços fica à esquerda do zero, tá bom? Porque ele é menor do que zero. Então, seguindo aqui, os menores têm que ficar mais para a esquerda. Então, gente, só para lembrar, até o momento a gente está só resolvendo uma equação do segundo grau para ver quais são as raízes da nossa derivada. Lembrando que essas raízes são onde o f' de x é exatamente igual a zero e vão ser os nossos pontos críticos, porque é onde nossa função vai mudar de decrescente para crescente ou de crescente para decrescente, tá bom? Então, a gente está descobrindo essas raízes justamente porque a partir delas a gente consegue descobrir quando que a derivada é positiva e quando que a derivada é negativa. Vamos lá ver. Então, gente, agora nessa reta aqui, que está expressando os valores de x, a gente vai desenhar uma parábola, porque o 3x ao quadrado mais 2x é do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau que a gente resolveu aqui, e, portanto, o que forma essa equação do segundo grau é uma parábola. Agora, como vai ser essa parábola? Ela vai ser uma parábola feliz ou uma parábola triste? Bom, a gente tem que ver o valor de a, né? Sendo que o a é o valor que multiplica o x ao quadrado. O nosso a, ele é igual a 3, e 3 é maior que zero. Então, como a gente tem um a positivo, um a maior que zero, a nossa parábola vai ser feliz, vai ter concavidade para cima. Então, vamos desenhar essa parábola aqui, que é a parábola que vai expressar o 3x ao quadrado mais 2x, tá bom? Gente, agora sim, vamos estudar o sinal do f' de x. Bom, a gente sabe lá da parte de equações e inequações do segundo grau, que quando a gente tem uma parábola assim, que está passando pela reta x, quando essa parábola estiver abaixo da reta x, ela é negativa, e quando ela está acima da reta x, ela é positiva, certo? Então, vamos ver quando que essa parábola aqui está sendo negativa ou positiva. Bom, primeiro aqui, para x menor que menos 2 terços, aqui para a esquerda, menos 2 terços. A parábola está positiva ou negativa? Bom, ela está em cima do eixo x, né? Ela está aqui para cima nessa parte. Então, aqui ela vai ser positiva.
Agora vamos aqui para o meio. Para x entre menos 2/3 e 0, todo esse trecho aqui, a parábola é negativa ou positiva? É negativa porque ela está embaixo do eixo x agora, ó. Ela veio aqui para baixo, portanto aqui ela vai ser negativa. E para x maior que 0, então aqui é à direita do 0, ela volta a ser positiva, então aqui sinal de mais de novo. Gente, agora sim a gente sabe quando que o f' de x é positivo ou negativo, ou então quando ele é exatamente igual a 0, né? Que são os pontos críticos que a gente encontrou aqui. Então, ó, vamos analisar os intervalos aqui. Para x menor que menos 2/3, qual o sinal do f' de x? Bom, pelo que a gente viu aqui, vai ser positivo. Então, para x menor que menos 2/3, f' de x é positivo. Para x entre menos 2/3 e 0, é negativo, né? Tá aqui embaixo do eixo, então, negativo. E para x maior que 0, por fim, é positivo. Então, gente, usando a regrinha que a gente viu aqui atrás, a derivada positiva ou da derivada negativa, vamos ver quando que a função f de x, que é a função aqui do enunciado, vai ser crescente ou decrescente, tá bom? Então, quando x é menor que menos 2/3, a gente viu que a derivada é positiva. Então, aqui, o f de x vai ser crescente ou decrescente? Bom, o f de x, como o f' é positivo, vai ser crescente. Ó, vou representar por uma setinha subindo, tá bom? Aí, para x entre menos 2/3 e 0, o f' de x é negativo, é menor que 0. Então, o f de x vai ser decrescente. Ó, uma setinha para baixo para representar decrescente, tá bom? E para x maior que 0, o f' de x é positivo, portanto, o f de x vai ser crescente. Então, gente, agora vamos colocar nossa resposta aqui. Quando que o f de x é crescente ou decrescente, baseado nos sinais que a gente estudou do f' de x? Bom, vai ser crescente para x menor que menos 2/3 e para x maior que 0. E vai ser decrescente para x entre menos 2/3 e 0. E a gente ainda consegue escrever os nossos pontos críticos, que são x igual a menos 2/3 e x igual a 0. Então, ó, gente, aqui a gente tem um gráfico da função x ao cubo mais x ao quadrado, e a gente pode notar que realmente, que mais ou menos no menos 2/3 é quando a gente tem um ponto crítico, que é onde a função deixa de ser crescente e começa a ser decrescente, e assim ela permanece até chegar aqui no x igual a 0, onde a gente tem outro ponto crítico. E a partir de x igual a 0 e até infinitamente, assim, a nossa função vai ficar crescente. Então, ela é crescente do menos infinito ao menos 2/3, aí ela fica decrescente e depois volta a ser crescente no 0, beleza? Então, gente, a questão aqui nessa aula é a gente primeiro derivar a nossa função, a função que a gente quer saber quando é crescente ou quando decrescente. Depois de derivar essa função, a gente vai estudar o sinal da derivada, ver quando que ela vai ser positiva, quando que ela vai ser negativa, e estudando ali os sinais, né? E aí, depois de estudar os sinais da derivada, a gente vai ter encontrado os pontos críticos e onde a derivada vai ser positiva e negativa ali. E aí, a gente consegue saber quando a função vai ser crescente ou decrescente, beleza? Então, agora vamos fazer esse exercício aqui, gente. Ele pede para determinar os intervalos onde essa função f de x é crescente. Então, vamos começar derivando nossa função, tá bom? Primeiro passo aqui. O f' de x vai ser... Bom, a gente pode derivar pela regra do produto, né? A gente tem o produto entre duas funções, sendo que a primeira função é x mais 1 ao quadrado e a segunda é x menos 3. Então, vamos derivar pela regra do produto. Vai ser a derivada da primeira função, então, 2 vezes x mais 1, vezes a derivada do de dentro, né? A derivada de x mais 1 pela regra da cadeia, que é o próprio 1, vezes o segundo normal, então, vezes x menos 3, mais o primeiro normal, então, x mais 1 ao quadrado sem derivar, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada de x menos 3? É 1, né? Então, aqui vai ficar apenas 1. Desenvolvendo isso aqui, a gente tem que f' de x é 2 vezes x mais 1 vezes x menos 3 mais x mais 1 ao quadrado, certo? Gente, para facilitar a nossa vida, vamos fazer o chuveirinho aqui e distribuir os sinais, tá bom? Para aí ficar mais fácil na hora de a gente analisar os sinais ali.
Então, ó, gente, eu fiz o chuveirinho aqui nessa linha, né? Aí a gente consegue essa expressão aqui, x vezes x vezes menos 3, 1 vezes x e 1 vezes menos 3. E além disso, a gente também pode desenvolver esse aqui por produtos notáveis, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, vamos distribuir esse 2 aqui pra dentro, pra aí a gente poder somar tudo e fazer uma expressão do segundo grau aqui, tá bom? Gente, então, por fim, fazendo todo esse desenvolvimento, a gente encontrou aqui o nosso f' de x, né? Agora que a gente tem o f' de x, vamos estudar os sinais dessa derivada. Como a gente quer saber os intervalos onde a função é crescente, a gente quer saber quando que o f' de x vai ser maior que zero, né? Então, a gente vai ver quando o f' de x é positivo. Portanto, quando que 3x² menos 2x menos 5 é positivo. Vamos começar encontrando as raízes dessa expressão, tá bom? Para a gente saber quais são os nossos pontos críticos. Então, o nosso delta vai ser menos 2², menos 4 vezes 3 vezes menos 5. Isso aqui vai dar 64, né? E agora a gente consegue encontrar os valores de x, que são os nossos pontos críticos. Então, o x1 vai ser menos b, então menos menos 2 dá mais 2, mais raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes a. Então, vai ficar 10 sobre 6, que a gente pode dividir em cima e embaixo por 2, e fica 5 terços. Então, esse aqui é nosso primeiro ponto crítico. Agora, vamos achar o segundo ponto crítico, que é a nossa segunda raiz. Vai ser menos b, menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos 6 sobre 6, que é menos 1. Então, esse aqui é nosso segundo ponto crítico. Beleza, gente. Sabendo nossos pontos críticos, a gente pode colocar aqui nessa reta expressão do x. Aí, aqui é o menos 1 e aqui é o 5 terços, né? E agora, a gente desenha nossa parábola para ver quando que isso vai ser positivo ou negativo. Bom, mais uma vez, nesse caso aqui, o nosso a é positivo, né? O nosso a vale 3 e 3 é maior que 0, é positivo. Então, nossa parábola vai ser feliz. Então, vamos desenhar a parábola aqui, passando pelas nossas raízes, né? E a gente tem isso aqui, expressando 3x² menos 2x menos 5. Agora, vamos ver quando isso é positivo ou negativo. Para x menor que menos 1, é positivo, porque está aqui acima do eixo. Para x entre menos 1 e 5 terços, é negativo. E para x maior que 5 terços, volta a ser positivo. Então, agora sim, a gente sabe quando que a derivada é positiva e quando que a derivada é negativa. Então, ó, gente, vamos colocar os sinais aqui de acordo com os intervalos, tá bom? Para x menor que menos 1, qual que é o sinal do f' de x? Positivo. Para x entre menos 1 e 5 terços, é negativo. E para x maior que 5 terços, volta a ser positivo. Portanto, para x menor que menos 1, a função é crescente. Para x entre menos 1 e 5 terços, ela é decrescente. E para x maior que 5 terços, ela volta a ser crescente. Beleza, gente? Gente, aqui a gente tem a função x mais 1 ao quadrado vezes x menos 3, que é a função que a gente queria estudar o crescimento e o decrescimento, né? E a gente pode ver que realmente, até chegar aqui no x igual a menos 1, ela é crescente. Aí, para x entre menos 1 e 5 terços, ela é decrescente, ó, tá caindo aqui igual um escorregador. Aí, para x maior que 5 terços, ela volta a ser uma montanha-russa aqui subindo, né? E, gente, olha só que engraçado. Essa aqui é a nossa derivada, 3x² menos 2x menos 5. E pode ver que, realmente, quando a nossa derivada negativa está aqui abaixo do eixo x, é justamente quando a nossa função é decrescente, né? Eu até trouxe aqui as linhas para a gente conseguir enxergar melhor. Pode ver que entre as duas linhas vermelhas, a função preta é negativa, né? Ela está abaixo do eixo x, e a função roxa é decrescente. Gente, agora vamos fazer um exercício meio diferente aqui. A nossa função agora, ela não é mais um polinômio, ela é Euler elevado a x ao quadrado, e a gente quer saber quando que essa função vai ser decrescente. Então, vamos lá, a gente já sabe como começa, né? Começa derivando sua função. Então, a derivada aqui no caso, a gente vai usar a regra da cadeia, porque a gente tem o x ao quadrado dentro do Euler elevado a x. Então, isso aqui vai ser a derivada de Euler elevado a x ao quadrado vezes
a derivada de x ao quadrado. Isso aqui vai ser Euler elevado a x ao quadrado, a derivada de Euler elevado a alguma coisa é o próprio Euler elevado a alguma coisa, né? Vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Portanto, o nosso f' de x é 2x vezes Euler elevado a x ao quadrado. Agora, vamos estudar o sinal dessa derivada, tá bom? Ver quando que ela é positiva ou negativa. Gente, o que acontece aqui nesse caso é o seguinte: Euler elevado a x ao quadrado sempre vai ser positivo. Não importa o que você faça, vai ser positivo. Pelo que a gente já estudou lá dos gráficos de funções exponenciais, né? A gente sabe que isso aqui está sempre acima do eixo x. Está sempre pegando valores positivos de y. Então, beleza. O segundo termo aqui dessa multiplicação sempre é positivo. Mas e o primeiro termo? A gente tem que ver quando que o primeiro termo é positivo ou negativo. Porque se ele for positivo, a gente vai ter positivo vezes o positivo do Euler, que vai dar positivo. Agora, se o 2x for negativo, a gente vai ter negativo vezes o positivo do Euler, que vai dar negativo, porque menos com mais é menos, né? Então, quando que a função vai ser decrescente? Quando isso aqui for negativo, quando 2x vezes Euler elevado a x ao quadrado for negativo, e isso só vai acontecer quando 2x for negativo. Porque já que o Euler elevado a x ao quadrado é sempre positivo, não tem como a gente analisar ali o sinal dele, né? A única coisa que a gente consegue modificar é o 2x. Então, só o 2x que está mudando o comportamento do sinal dessa derivada, tá bom? Então, a gente tem que ver quando que 2x é menor que zero, para a gente saber quando que essa função vai ser decrescente. E, bom, isso aqui ficou fácil, né? Para 2x ser menor que zero, x tem que ser menor que zero, x tem que ser negativo. Ou seja, 2x vezes Euler elevado a x ao quadrado só vai ser negativo quando o próprio x for negativo, quando esse x aqui for negativo. Porque aí vai ficar negativo vezes positivo, que vai dar negativo. Então, no caso, o ponto crítico é o próprio x igual a zero, porque é só o x igual a zero que vai fazer nossa função zerar aqui, né? Vai fazer nossa derivada zerar. E quando x for maior que zero, essa derivada vai ser positiva. E para x menor que zero, ela vai ser negativa. Portanto, para x maior que zero, a função vai ser crescente. E para x menor que zero, a função vai ser decrescente. Portanto, nossa resposta aqui é x menor que zero, né? Porque a gente quer saber quando a função é decrescente. Gente, vamos fechar fazendo esse exercício aqui, que pede para determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x, sendo que f de x é x menos 4 vezes ln de x, tá bom? Então, vamos começar derivando nossa função, né? Encontrando o f' de x, que vai ser a derivada de x, que vale 1, menos a derivada de 4ln de x. Como 4 é uma constante aqui multiplicando, ele pode continuar aqui multiplicando e vai multiplicar a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Portanto, o f' de x é 1 menos 4 sobre x. A gente pode deixar isso mais bonitinho ainda, escrevendo o 1 como x sobre x, para deixar no mesmo denominador. E concorda que x sobre x é a mesma coisa que 1? Então, a gente vai ter x sobre x menos 4 sobre x. Você também poderia fazer isso aqui fazendo o MMC entre x e 1, tá bom? Que ia dar a mesma coisa. Então, x sobre x menos 4 sobre x vai ser x menos 4 sobre x. Subtrai o numerador e mantém o denominador, né? Quando o denominador é igual. Então, a gente tem que o f' de x é x menos 4 sobre x. Agora, vamos estudar o sinal dessa derivada, tá bom? Então, vamos ver quando que x menos 4 sobre x vai ser maior que zero, porque sabendo quando ele é maior que zero, a gente sabe quando ele é menor que zero, né? Ó, gente, aqui nesse caso, a gente tem uma inequação quociente. Eu vou deixar aqui o link da aula de inequação produto e quociente, tá bom? Para a gente dar uma relembrada de como que resolve esse tipo de inequação. Então, aqui no caso, eu coloquei essas três retas, sendo que na primeira reta a gente vai colocar os sinais de x menos 4, na segunda reta o x, e na terceira reta o x menos 4 sobre x. Então, vamos lá, gente. Primeiro, só o x menos 4. Quando que x menos 4 é maior que zero? Quando x é maior que 4, né? Então, vamos colocar o 4 aqui. E aí, a gente sabe que para todo valor maior que 4, o x menos 4 é positivo. E para todo valor menor que 4, ele vai ser negativo. Agora, o x.
Quando que x é maior que zero? Bom, tá bem claro, né? Quando x é maior que zero. Então, a gente coloca o zero aqui. Para todo valor menor que zero, isso é negativo. E para todo valor maior que zero, isso é positivo. Acrescentei o 4 aqui para ficar mais simples de a gente enxergar, tá bom? Vou colocar o zero aqui em cima também. Aí, aqui na última reta, que é o x menos 4 sobre x, a gente vai colocar o zero, colocar o 4, e a gente vai fazer o joguinho de sinal aqui, gente. Menos com menos, mais com menos. Enfim, pra gente ver quais são os sinais de x menos 4 sobre x, da divisão como um todo, em cada um desses intervalos. Então, vamos ver, para x menor que zero. Para x menor que zero, a gente tem um número negativo dividido por um número negativo. Isso vai dar um número positivo. Agora, para x entre 0 e 4. Para x entre 0 e 4, a gente tem negativo dividido por positivo. Então, isso aqui vai dar negativo. E, por fim, para x maior que 4, a gente tem positivo dividido por positivo. Isso aqui vai dar positivo. Então, gente, vamos analisar os intervalos aqui, igual a gente estava fazendo até agora, de ver quando é positivo, negativo, crescente, decrescente. Mas tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente estudou aqui para x menor que zero, x entre 0 e 4 e x maior que 4, né? Mas vamos tomar cuidado com o domínio da nossa função f de x, gente. Não adianta a gente estudar o crescimento e o decrescimento para um intervalo que não esteja ali no domínio. E no caso, eu deixo de tarefa aí para você provar que o domínio dessa função são todos reais, desde que sejam positivos. Então, só os valores positivos de x fazem parte do domínio dessa função. Onde eu quero chegar com isso? É que na hora de a gente colocar os intervalos aqui de crescimento e decrescimento, a gente não vai considerar o x menor que zero, porque o que adianta, né? Já que o x menor que zero não pertence ao domínio dessa função. Então, a gente vai colocar apenas x entre 0 e 4 e x maior que 4, tá bom? Então, para x entre 0 e 4, a gente viu aqui que nossa derivada é negativa, né? E para x maior que 4, a gente viu que ela é positiva. Portanto, para x entre 0 e 4, a nossa função vai ser decrescente. E para x maior que 4, nossa função vai ser crescente, beleza? Ó, gente, essa curva preta está representando a função x menos 4 vezes ln de x. E aí, a gente viu que essa função é decrescente até chegar no 4, né? E crescente depois do 4. E realmente, para x menor que 4, x entre 0 e 4, né? Já que o domínio dessa função são os positivos, para x entre 0 e 4, a função é decrescente. E para x maior que 4, ela é crescente. Aí, se a gente for plotar o gráfico aqui da derivada dessa função, que é x menos 4 sobre x, a gente pode ver que realmente essa derivada começa a ser positiva a partir de x igual a 4, ó. É quando ela sobe para cima do eixo x aqui. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e segue o canal Matemateca lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo de derivados aqui no canal Matemateca, gente. Beijo!